SBT, a cara do Brasil. Bom dia, estamos aqui para mais um programa diário espiritual. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja na sua casa, na sua família, hoje. E hoje nós vamos falar sobre Santo Ambrósio de Cena, homem do perdão e da reconciliação. Santo Ambrósio de Cena. O santo de hoje nasceu no ano de 1220 em Cena, Itália, dentro de um contexto familiar diferente. Ao ter nascido com uma deformação física, sua família nobre o renegou e o entregou a uma ama de leite, que recebeu a ordem de viver com a criança afastada deles. Isso tudo foi providência da vida de Ambrósio, porque esta ama, mulher de fé, foi uma verdadeira mãe, alimentando-o e assim foi acontecendo a recuperação do menino. Com uma certa idade, a família o acolheu. Ambrósio estava no processo de cura interior, de reconciliação, mas já os havia perdoado. Aceitou, para um bem maior, os bens terrenos que ele teve como direito, usando-os para o bem dos pobres. O castelo foi se tornando aos poucos um hospital, lugar de acolhimento aos mais necessitados. Com 18 anos, renunciou a tudo e foi aos dominicanos, tornando-se um pregador cheio do Espírito Santo. Um homem de perdão e de reconciliação. Faleceu em Cena durante uma pregação. Morreu no serviço, no ministério. Santo Ambrósio, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir, né? Santo Ambrósio de Cena, o homem de perdão e da reconciliação. Ele nasceu de uma família nobre, uma família rica, e nasceu com um problema, com um defeito físico. Então, e ali, naquela época, as crianças nasciam dessa forma, as famílias não aceitavam muito, né? Eles doavam, e eles entregou ele a uma mulher de fé, né? Uma ama, uma mulher que cuidava ali, eles entregou ele. E ali aquele menino foi crescendo e crescendo com essa mulher de fé, e um fato muito importante, né? A mulher não deixou apagar a chama da fé no coração de Santo Ambrósio. E ali ele foi crescendo, mas crescendo com o coração voltado para Deus. Um homem de Deus, não é verdade? E ali, com o tempo, aos 18 anos, aquela família, a hora que ele começou a se entender por gente, assim, como já na adolescência, aquela família viu aquela criança, a família dos quais eram os pais, e eles acolheram ele de novo. E interessante que, com a fé que ele tinha, com a temência a Deus, com a espiritualidade que aquela mãe adotiva tinha transmitido a Santo Ambrósio, ele perdoou a família. Ele assumiu também a família biológica como família. E ali ele teve os bens daquela família, ficou para ele como herdeiro. Interessante que ele assumiu aqueles bens e ele doou aos pobres. Ele pegou os bens e usou para os bens em favor dos pobres. Isso é muito bonito. Ele não tinha apego aos bens materiais. Isso aconteceu com um menino que tinha um defeito físico. É toda uma história, né, de rejeição. E ele, mesmo assim, ele se doou totalmente nas coisas de Deus. E com 18 anos, né, ele renunciou a tudo e foi para os dominicanos, tornando-se um pregador cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, né? Um homem do perdão e da reconciliação. Ele faleceu em Cena durante uma pregação. Isso é interessante também. Ele faleceu pregando a palavra de Deus. Morreu no serviço do ministério. Morreu a serviço de Deus. E ali a igreja dedica esse dia, o de hoje, nesse 20 de março, nessa quarta-feira, a Santo Ambrósio, um homem que morreu fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, peçamos hoje a intercessão de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, rogai por nós.
E eu convido você a pegar a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 17 ao 28. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós no Evangelho de hoje. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao sumo sacerdote e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus discípulos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais ele os aprovém. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as grandes as oprimem? Então vós não deverás ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como nós acabamos de refletir, acabamos de ler, o Evangelho do Senhor hoje nos convida a refletir. Nessa passagem, onde Jesus estava com os 12, chama os 12 à parte, e de repente aparece a mãe de 2 e diz: Olha, eu preciso que você chame meus filhos e coloque um à tua direita, o outro à tua esquerda. E ali Jesus, já olhando para aquela mulher, percebe a intenção dela. A intenção de proteção dos filhos, mas ao mesmo tempo, no meu entendimento, de egoísmo. Por que só os 2? E ali Jesus, olhando para elas, fala: Não, para mim eu não posso fazer isso, não é verdade? E ali Jesus faz essa indagação: Vós podeis beber o cálice que eu devo beber? E aí Jesus disse assim: De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém, um sentar à direita, o outro à minha esquerda, isso não depende de mim. Vou-lo conceder. Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai os reservou. Então, beber o cálice, viver aquilo que Jesus de repente viveu, poderia viver. Mas sentar um à direita, o outro à esquerda, depende do Senhor, depende de Deus. E ali Jesus leva aquela família à realidade, que é uma família que estava do lado dele, né? A mãe e os filhos. Mas aí Jesus, no final do Evangelho, nos chama a atenção e nos faz refletir o seguinte: quem quiser salvar a sua vida, quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus nos convida a ser servo, a estar a serviço do próximo, a serviço da igreja, para que possamos
tornar-se grande. Mas do que Jesus está falando, tornar grande, tornar servidor, tornar servo, é para em favor de muitos, buscando a nossa salvação para a vida eterna. Porque Ele próprio deu a sua vida por muitos, por cada um de nós, por mim e por você. Por isso se tornou grande. Ele nos dá esses dois versículos para que nós possamos perceber que nós possamos ter Ele como exemplo. Ele é o exemplo para cada um de nós e precisa ser o exemplo. Amém? Então, nós vamos agora ouvir, e eu convido você a ouvir e a consagrar a sua família à Santa Rita. Façamos esse momento de consagração à Santa Rita. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como Senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Vamos chamar o Padre Humberto para abençoar um copo com água, você que está com o seu aí preparado. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós a água da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, na Igreja Matriz, grupo de oração da Renovação Carismática. Obrigado porque você nos acompanhou hoje, nesta quarta-feira, no programa Diário Espiritual. E amanhã estaremos aqui de novo, às 11h45, com o nosso programa Diário Espiritual. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita e de Nossa Senhora Aparecida, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde.